Pastor, precisa usar o microfone, pastor? Tá tudo bem assim? Como é que... Assim? Então tá bom. Amados, eu confesso para vocês que eu estou feliz, estou muito alegre. Quando eu recebi o convite do pastor Hugo, eu dei uma tremidinha. Falei, ei, pastor Hugo, com todo o conhecimento, toda a sabedoria que Deus derrama sobre a vida dele, um homem abençoado aí que dá ensino da palavra. Perguntei, pastor, é algum tema, alguma coisa? Fiquei preocupado. Pastor, não, filho, é a Santa Ceia. Eu falei, meu Deus, tem ministração mais importante do que essa, né? Pastor, eu entendo que a Santa Ceia é o culto mais importante da nossa vida, né? Todo mundo conhecemos a palavra, temos entendimento da palavra, né? Então eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias em Mateus, de capítulo 26. De versos número 20 ao 25. E vamos ler lá só 5 versículos, ou melhor, para a gente poder ter o entendimento da palavra. Mateus, capítulo 26, versículo 20 ao 25. Amém? Amém. Vamos ler? A minha versão é a versão NVI. Pode ser que ela esteja um pouco diferente da sua, mas o contexto, a palavra do Senhor é a mesma e não vai mudar. Amém? É imutável. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Olha o mistério aí do início aqui da abertura do culto. E enquanto estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Mais um mistério aí. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes, um após outro, com certeza não sou eu? Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Até aqui, amados, amém? Pode se assentar, fique à vontade. Você está na casa do Pai. E diante desse texto, o que o pastor quer passar para a gente? O que Deus ministrou no meu coração? Eu quero entrar num contexto que, se eu puder falar alguma coisa referente a isso, eu queria colocar como título decisões. Decisões e oportunidade. Que decisões você tem tomado para estar aqui hoje? Aleluia. Qual a oportunidade que você teve para você estar aqui hoje? Ao levantar, abrir os olhos, o que você pensou nessa manhã? Para onde vou? O que vou fazer? O que eu vou deixar de fazer? A decisão foi de quem? Sua. Quando você abriu os seus olhos, você pensou, levanto ou durmo um pouquinho? Levanto e vou fazer um café ou fico mais um pouco na cama? De quem foi a decisão? De vocês, minha. De vir num culto abençoado, Santa Ceia, a decisão foi de quem? Cada um tomou uma decisão. Uns vieram, outros não. Então a decisão cabe a mim e cabe a você a tomar o rumo da nossa vida. Quais as decisões que você tomou e que se arrependeu? Qual decisão lá atrás você tomou na sua vida e tomou uma direção diferente? Quais decisões que você tomou e também deu certo? Pastor, diz para mim qual foi a sua melhor decisão. A minha melhor decisão foi casar com a Ellen. Essa mulher abençoada de Deus, mulher de Deus. Quando eu tomei a decisão de casar com ela, nós não tínhamos muito conhecimento, não era evangélico, mas eu entendo que com ela eu cresci muito. Eu cresci mentalmente, eu cresci como marido, tive que ter o entendimento do marido, porque eu não tive pai, então não tinha um caminho a trilhar do meu pai, mas ela começamos juntos, começamos a ir para frente. Tivemos 3 filhos, tivemos a decisão de ter 3 filhos, era um sonho que era no meu coração há muitos anos, desde a infância, ter 3 filhos. E o Senhor me concedeu 3 filhos lindos e maravilhosos.
Eu cresci ministerialmente, prosperei bastante, engordei um pouquinho também, né? Depois que casei, amados, né? Eu era bem magrelinho, hoje eu estou um pouquinho cheinho, né? Mas sou grato a Deus. A minha esposa, amados, ela orou 6 anos pela minha vida. 6 anos, ela ia para a igreja, todo dia de culto, congresso, evento, se batizou, fui com ela, vi ela se batizar, mas para mim não tinha entendimento daquilo. O que era aquilo? Eu não tinha aquela decisão, eu tinha a oportunidade de abraçar, se alegrar, porque não se batizar com ela naquele momento. Mas a minha decisão foi de recuar. Então lá atrás eu também tomei decisões erradas. Tomei decisões que tomaram um rumo diferente na minha vida. Mas quando casei com a Egli, a minha vida mudou para sempre. Então, diante disso, a minha decisão de ter 3 filhos. Hoje meus 3 filhos, 2 estão casados, um está começando a namorar agora. Mas as minhas noras, que chamam de minhas filhas também, estão no mesmo caminho. Então elas tomaram essa decisão. Junto com meus filhos hoje estão todos na igreja. Todos os meus filhos hoje têm um cargo importante na igreja. Porque o pastor é pastor? Não. Pastor Hugo me conhece, sabe quem eu sou, sabe quem é meu pastor e sabe que a gente não faz nada pensando nisso. Porque assim como eu, assim como meu pastor André, somos guiados por Deus. Quando ele tomou a decisão de dar cargo para os meus filhos, a decisão foi dele e do Espírito Santo. Eu não me envolvi para não atrapalhar, às vezes, algo que Deus tinha na minha vida, ou na vida deles também. Então nós temos que tomar uma decisão na vida. E a decisão foi quando eu tinha 33 anos. Que eu fui para a igreja, depois de 6 anos, minha esposa orando, buscando, e me convidando, e campanha, e eu ia para a igreja, todo mundo fechava os olhos, eu abri os olhos. O que está acontecendo aqui? O que é isso aqui? Não sei o que é. Era o mover do Espírito Santo, eu não tinha entendimento. O que é isso? Peraí. Até então, eu tinha ido no centro de Umbanda. Não frequentava, eu ia levar meu tio, e lá ficava com meu tio e saía. Tinha muito medo daquilo. Então eu vi aquelas coisas e disse, meu Deus, o que será, Jesus? E aos 33 anos, tomei a decisão certa. Entreguei a minha vida para o Senhor. Aleluia. E com essa decisão que eu tomei na minha vida, a minha esposa já estava, vieram meus filhos. O que eu quero dizer com isso? Que o varão, o sacerdote, quando tomar uma posição, tomar a decisão certa, a tua família vai vir junto no caminho, amados. Então não perca mais tempo. Tome essa decisão. Vem para os caminhos do Senhor. Segue o caminho do Senhor. Direcione seus filhos no caminho do Senhor. É a melhor decisão que você vai tomar. Existe uma pesquisa, pastor Hugo, que se um filho nosso vir para a igreja, 7% da família vem junto. 7%. Se a esposa vem para a igreja buscar o Senhor, buscar pela família, 17% vem para a igreja. Eu estou dentro desse quadro. Mas quando o varão valoroso, um homem de Deus, um homem íntegro, reto, vem para os caminhos do Senhor, vem buscar pela sua família, 97% se converte a Jesus. Então você vê a importância minha e sua de tomar a decisão certa. Nós somos o líder, o cabeça da casa. As decisões têm que ser tomadas, certa ou errada. Nós temos que tomar. Então não é diferente na nossa vida. Temos escolhas. E a escolha cabe a mim e a você a decidir. Muitas vezes a oportunidade vem à porta. Ela vem todo dia à porta. E nós decidimos se queremos ou não queremos. Alguns falam que a oportunidade é igual a do rio, né? Ela só passa, não passa pela segunda vez. Então eu costumo dizer para algumas pessoas que quando tiver uma oportunidade,
Abrace com as duas mãos, com os dois pés, se envolva e não perca essa oportunidade. Porque hoje nós sabemos a importância de ter aceitado Jesus lá atrás. Ou melhor, ele ter nos aceitado, né? Mas uma expressão de a gente falar sobre isso. Então que nós possamos entender isso, que cada dia temos que tomar uma decisão. Todas as decisões que nós tomamos está condicionada a uma palavra chamada oportunidade. Ou seja, ela bate na porta todos os dias da nossa vida. E diante disso eu quero falar que tem 3 coisas na vida que não voltam atrás. Eu sei que vocês sabem, vocês são estudados, vocês têm professor de teologia, tem um pastor Rui, que esse homem ministrando na presença do Senhor, ele parece que ele está surfando, que é a coisa mais linda. É gostoso de ver esse homem ministrar, amados. Não perca a oportunidade. Então são 3 coisas na nossa vida que não voltam atrás. Uma flecha lançada, ela não retorna mais. Uma palavra dita, ela não retorna mais. E uma oportunidade. Diante de tudo isso, amados, eu entendo que quando você tem a oportunidade de falar algo para alguém, fale que o Senhor colocou no seu coração. Porque se não for o Senhor, você pode ferir essa pessoa também. Porque no mandamento diz, não matarás. Muitas vezes, pastores, não é com uma arma, qualquer situação na nossa vida que pode matar alguém. Mas às vezes uma palavra também posso matar uma pessoa. Posso tirá-la do foco, posso tirá-la do caminho, posso fazer algo diferente. Então, antes de lançar uma palavra sobre a vida de alguém, cuide. Faça como o pastor Hugo. Saiba quem está vindo aqui. Conheça a vida da pessoa. Assim também temos esse cuidado no nosso ministério, pastor Hugo. Temos que cuidar. Palavras lançadas. Cuidado com isso. E nós, como pais, cuidado ao lançar uma palavra sobre a vida do seu filho. Se não sabe o que falar, diga que tu és uma bênção. São palavras agradáveis. Direcione seu filho com palavras, afirmação. Tu consegue, tu podes, tu vai conseguir. Ensine ele. Dê essa oportunidade para o seu filho de ser um filho exemplar, um filho direcionado, um filho que vai seguir os teus passos, um filho que quer continuar, um filho que um dia olhar para alguém e se alguém olhar para ele e perguntar o que tu quer ser, ele pode dizer eu quero ser médico, quero ser advogado, tá tudo certo. Por que tu quer ser médico? Porque salva vidas. Por que advogado? Porque ganha bem. E assim, sucessivamente, ele vai querer. Mas mostre para ele quem você é. Mostre para ele que você é o espelho dele. Eu vi uma frase muito interessante, pastores, igreja, que um menino de mão dada com o pai, ele dizia, cuide por onde tu andas, filho. Ele disse, não, cuide o Senhor, porque por onde tu andas eu andarei atrás. Ou seja, cuide onde você está andando. Cuide quem é você, porque você sempre tem alguém nos olhando, pastores. Sempre tem alguém nos olhando, igreja. Sempre tem alguém só de olhinho na gente. Seja na igreja, seja na rua, seja nas redes sociais. Vai ter sempre alguém olhando para nós. E o dia que nós vacilarmos, os nossos filhos vacilarmos, não é o fulano, o ciclano, não é. É o filho do pastor. Porque é um peso aí. Então, nós temos que tomar essa decisão de direcionar os nossos filhos. Para onde? Que ambiente? Que lugar? Lembre-se que a decisão é nossa. Decida se você quer vir ou se você quer ir. A decisão cabe a você. Nós entendemos também
que Davi diante de Golias, Saul era rei. Saul não disse, chama Davi que ele vai lutar contra Golias. Ele não falou isso, amados. Golias estava ali, gritando, né? Um homem daquele tamanho, todo ferramental, enfim, né? Como vocês sabem, vocês são estudados. Ele queria lutar. E o povo de Israel estava como trêmulo. Ninguém tinha coragem de lutar. Ou seja, o que eu entendo com isso? Que o cenário está pronto. Mas a decisão de entrar nesse cenário é sua e minha. O mundo lá fora está com o cenário pronto para abraçar a minha vida, sua vida e a vida dos nossos filhos. Mas cabe a mim e a você decidir se eles vão ou não vão. É nossa decisão. Eu entendo, pastores, igreja. Eu entendo que quando Davi olha aquela oportunidade, ele desafiando o rei de Israel, ele diz, não aceito isso. Meu Deus é maior, eu vou enfrentar ele. Eu penso, né? Pensando eu aqui, tá? Amém? Eu, pastor Cláudio, pensando aqui na minha imaginação aqui. Deu certo, olha assim e diz, meu Deus, Davi, o que tu aprontou para mim? Vai querer brigar com um homem desse tamanho? Mas tá tudo bem, tu és comigo, eu sou contigo, vai. Ele tomou a decisão porque o cenário está pronto. E ele tomou a decisão certa. E depois daquilo ele não virou rei. Vocês sabem, conhecem as histórias. Mas ele tomou a decisão de acabar com o inimigo, acabar com alguém que estava fazendo mal para o seu povo. Pastor, o que tu quer dizer com isso? Amados, cuide com pessoas, cuide com quem está andando, cuide onde estão andando nossos filhos, cuide onde eles estão indo. Nós temos que cuidar, nós temos que ser vigilantes. Aleluia. Enquanto nossos filhos estão debaixo da nossa guarda, é nossa decisão direcionar eles. E quando eles casarem, a decisão é deles. Está ali meu filho Bruno, eu chamo de minha filha Paloma, né? Que ela é casada com meu filho e minha netinha. Eu digo para ele, a partir de agora é tu, filho. A pessoa mais importante nesse mundo, até então podia ser eu, podia ser sua mãe. Eu não sei, a decisão é dele. Mas a partir de agora é a sua esposa. Agora é você e sua esposa. Eu posso estar em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, tá tudo bem, filho. Mas desde que você nunca largue a Jesus Cristo, que você sempre tenha como prioridade a sua esposa, você está no caminho certo. E assim que eu tenho entendido, ele tem tomado as decisões diariamente. Então nós temos que entender, assim como Davi teve a oportunidade, o cenário estava pronto. Cabe eu e você decidir se entramos ou não entramos. Se guerreamos ou não guerreamos. Se vamos para cima ou não. Então, a decisão cabe a mim e a você. Amém? Diante desse cenário, eu aprendo 3 lições. Pessoas fracas perdem oportunidades. Pessoas comuns aproveitam a oportunidade. E pessoas extraordinárias criam as oportunidades. E aqui eu quero falar rapidamente sobre Thomas Edison. Rapidamente, eu sei que todos estudaram, né? A gente aprendeu isso lá no ginásio, sobre Thomas Edison. Né? Graças a Thomas Edison, nós temos aí a nossa lâmpadazinha, né? Que acende. Glória a Deus por isso, sou feliz por isso. Mas o interessante, igreja, é que ele tentou 10.000 vezes para acender. Será que eu e você teria essa paciência? Será que eu e você teriam condições de tentar 10.000 vezes? Ou na primeira, segunda ou terceira já desistíamos? Ele tentou 10.000 vezes para que desse certo. Será que eu e você, se dependesse de mim, de você, será que eu e você teríamos luz hoje? Lâmpadas? Será que nós íamos ter? Então, Thomas Edison, ele é extraordinário. Ele criou essa oportunidade para que eu e você pudesse ter hoje luz, né? Lâmpadas, né? Amém? Então, Thomas Edison, ele descobriu 1000 maneiras de não acender uma lâmpada. Ele não desistiu. Ele errou 10.000 vezes. 10.001 vezes ele acertou. O que a gente aprende com isso, pastor? Igreja, que às vezes
Fracassamos quando estamos perto da bênção. Fracassamos quando estamos perto de Jesus. Fracassamos quando estamos perto de acertar. É onde que a gente recua e desiste. A oportunidade estava ali, mas eu decidi desistir. Eu escutei uma vez um irmão da igreja falar que eles foram subir uma montanha, ele testemunhando. Era um sonho dele, da esposa e um grupo subir aquela montanha. Só que eles estavam, não vou lembrar o tempo, faz muito tempo que eu escutei essa mensagem, mas veio à minha mente agora. E eles subindo, e chega um momento que ele não aguentava mais. Só que ele disse, não, eu quero, eu não posso desistir. E ele insistia. Não, mais um pouquinho. Sabe quando você diz, vou desistir, não, agora eu vou. Quando ele disse, não quero mais, acabou, chega, não quero mais. Quem estava ao lado dele para dizer, vamos tentar mais uma vez, nós vamos chegar juntos? A esposa dele. Pegou o braço dele, ele disse, eu não tenho mais água, cansei, não tenho força, já estamos algumas horas, noite, madrugada dentro, e eu não aguento mais, eu não consigo enxergar o topo, que era o propósito dele chegar no topo dessa montanha. E ela insistiu, tu vai conseguir, palavra de afirmação, nós vamos conseguir, tu é capaz, tu não vai desistir, se chegamos até aqui, vamos até o final, mas eu não consigo enxergar. Então ele foi comovido pela sua esposa, e quando ele deu continuidade, ele estava apenas 50 metros do fim. Ele não conseguia enxergar porque a nuvem estava baixa. Mas quando ele insistiu que a nuvem continuou saindo com o vento, ele viu que estava ali na frente, 50 metros. Então, observe isso na minha vida e na sua vida, que muitas vezes desistimos quando estamos perto. Os acidentes, maiores acidentes que acontecem quando estamos perto de casa. Por quê? Porque quando estamos fora, cuidamos. Quando estamos perto de casa, relaxamos. E aí é onde que acontecem os maiores acidentes da nossa vida. Então nós temos que ter essa consciência de não parar, seguir. Assim como nós decidimos fazer a obra de Deus, permanecer na obra de Deus, botamos a mão no arado, não podemos mais olhar para trás. É assim a nossa vida. Não olhe mais para trás. Você sabe o gesto da cruz? Quando você está na cruz com Cristo, você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para cima, você olha para baixo. Mas você não consegue olhar para trás. Não olhe mais para trás. Siga, toma a decisão, aproveite as oportunidades e vá adiante. Não olhe para trás, porque na cruz você não consegue olhar para trás. É assim que eu e você devemos fazer. O passado ficou. Testemunhe sobre o passado. Mas não fique remoendo. O passado está lá atrás. Coloque uma pedra. Decida para a sua vida. Acabou. Chega. Para mim, meu passado foi. Um dia eu fui, hoje não sou mais. Assim como os discípulos, como foi lido aqui na frente hoje. Quem eram os discípulos? Só filé. Era só filézinho os discípulos. Não é verdade? Então, bote a mão na consciência. Um deles, como ele leu e confirmou a minha palavra, ele falou Judas, o traidor. E eu estudei sobre isso, estou trazendo para a igreja sobre isso, e ele só, quando ele iniciou a palavra, só confirmou. Fiquei feliz por isso, porque Deus é conosco. Aleluia. Porque a gente sabe como é que é, a gente traz a palavra, mas a gente fica preocupado, pastor. Porque quando a gente está nesse ambiente, nesse altar, que é santo, nós temos que cuidar. E eu não quero ser eu. Como a minha esposa orou por mim, que não seja mais eu, que seja ele. Então a gente, Senhor, só para confirmar, vai, Senhor. Dá um mover aí, Jesus. Só para a gente ter, né? Saber que ele está conosco. Então a gente tem esse cuidado também, né? Para que não aconteça essas coisas, né? Pegue a oportunidade que Deus está te dando para você e faça melhor que você pode. Então, se Deus te deu a igreja para ti, seja uma igreja grande, uma igreja pequena, não importe. Porque uma igreja inchada é uma coisa,
Igreja cheia é outra, é diferente. Não é verdade? Então, como o pastor Hugo tem essa igreja, essa casa de Deus, ele tem que fazer o quê? Sempre o melhor. Deus deu oportunidade para o casal. E o casal vai fazer o melhor. Porque não é para mim, para vocês, é para Cristo. Aleluia. As almas que vão se reconciliar não é para o pastor Hugo. É para Cristo. Então, se Deus deu uma oportunidade na tua mão, qual é a oportunidade? De ser diácono? De ser aquela pessoa que vai servir um copo d'água? Aquela pessoa que vai mexer no som, no sonoplasta? Que vou ficar no estacionamento? Não importa. Entenda que é para Deus que você está fazendo. Aleluia. Posso dar um conselho para vocês, amados? Vou falar uma coisa meio maluca, mas é verdade. Quando você estiver na porta, não importa a função que você esteja fazendo, não importa isso. Pense assim, quando chegar alguém, mas eu não conheço, eu conheço. Porque quando você conhece, você vai mais alegre. Oi, pastor, pastor Rui, como é que tá lá? Você vai mais animado. Quando é uma pessoa que você nunca viu, você vai meio desconfiado. Pai do Senhor, tá tudo bem? Um conselho que eu posso dar referente a isso, da oportunidade. Imagine que ele é Jesus. Aleluia. O que você faria se ele fosse Jesus? Você o abraçaria? Não daria um abraço bem forte? Por que não fizemos isso? Por quê? Vergonha? Se nós não conseguimos reconhecer o irmão que está em Cristo, como vamos reconhecer Jesus Cristo? Então, não perca essa oportunidade, abrace. Pastor, mas eu tenho vergonha. Ei, está aqui um homem que fugia, igual um doido. Fugia, amado, fugia, corria. Meus filhos sabem, minha esposa está lá, diaconisa Nani, também está com a gente aqui também. Congreguei com ela um bom tempo, quando eu era ainda auxiliar, enfim, eu era um servo do Senhor, e ela viu quanto eu fugia. Minha mãe morava na outra rua de trás, eu ia para lá até o culto começar, para depois voltar, porque o pastor queria, que tinha promessa na minha vida, o pastor queria que eu desse uma palavra, que pregasse, Não, eu fugia disso, eu tinha vergonha, morri de vergonha. Mas o tempo foi se passando, Deus foi trabalhando, e hoje eu estou aqui pregando. Aleluia. É só Deus para fazer isso comigo. Então, por que Deus não pode fazer isso com vocês de abraçar o irmão? Há muitos testemunhos em igrejas que pessoas voltam por causa de um abraço. Quantas pessoas chegam aqui, pastor Hugo, pastora, precisando de um abraço? Quantas vezes a gente abraça uma pessoa, a pessoa começa a derramar em lágrimas, tu diz, eita, o que eu fiz? Será que eu dei um tapa nela, belisquei ela? Era o que ela queria. E ela quer sentir o que é acolhida. Então, amados, a oportunidade foi lançada. A partir de hoje, aproveite a oportunidade e tome essa decisão. Tome essa decisão. Abrace com muito amor, com muito carinho. Mas eu não conheço, mas vai conhecer, filho. Se ele veio até a igreja, é um bom sinal. Pode ser uma pessoa da rua, pessoa de mau índole, pode ser o que for, amados. Abrace ele, porque às vezes é tudo isso que ele precisa. De um abraço. Igreja, a gente tem uma casa de passagem. Um dos homens olhou para mim, olhou para minha cara e falou assim, pastor, eu quero saber que tipo de amor é esse que tu tem, que tu abraça todo mundo e beija todo mundo, que vocês fazem por nós. Eu não sei o que é isso aí de ti. Eu não sei o que é amor. Vocês acreditam que ele falou isso para nós, amados? Hoje se batizou com a gente. Glória a Deus. Está entendendo o amor de Cristo. Então, ele teve que entender. Tomou uma decisão, aproveitou a oportunidade e tomou a decisão certa. E é eu e você somos assim. Use as oportunidades que Deus concedeu para você e aplique para fazer o bem. E não faça como Hitler. Pastor, o que tem a ver Hitler, pastor, com a pregação? Hitler, se você for estudar sobre Hitler, não sei se todos estudaram, né? Porque até alguns também pensam a mesma coisa que eu também penso. Para que eu vou estudar sobre um homem que fez tanto mal, né? Hitler era um homem que tinha uma oratória muito boa. Um poder de persuasão muito grande. Alguém conhece aqui pessoa que tem uma persuasão muito grande, que te convence, que vai no deserto e vende areia?
Vocês estão em alto mar e te vende uma água. Como isso? Sabe, tem pessoas que têm esse poder de persuasão. E Hitler é um deles, estudando. Só que ele usou pro lado do quê? Do bem ou do mal? Do mal. Né? Genocídio. Matou quantos milhões de pessoas que ele matou? Então, Deus concedeu a ele que tudo vem do alto. Tudo vem de Deus para a minha vida, para a vida de vocês. Por Hitler veio isso e ele usou para o lado errado. Eu tenho um irmão muito inteligente e eu falo isso para ele, falei várias vezes para ele, mano, por que tu não usa esse teu conhecimento que tu tem? Tu é um homem muito inteligente, ele é inteligente, menino para cima, um homem, sabe? Aquela pessoa que te diz, pô, esse menino vai dar tudo certo na vida dele. Só que ele usa para o mal. E daí, irmão? E agora? Eu digo para ele, por que tu não usa para o bem? Gasta essa tua energia que tu faz tanto mal para os outros e faz para o bem. Vem para os pés do Senhor, se agarra e faz essa vontade. Por quê? É uma decisão dele. As oportunidades apareceram diversas vezes na porta dele. Mas a decisão dele, por um tempo ele veio, saiu, voltou e aquela coisa toda, até onde a gente tem entendimento, está trabalhando bonitinho, certinho, não está fazendo mais mal. Já é um bom começo. Já é um bom começo. De vez em quando vai numa igreja, busca. Mas as decisões são essas. Minha e sua. Muitos homens jogaram seus nomes na lama por causa das decisões que tomaram e as oportunidades que perderam. Verdade? Muitos homens jogaram seus nomes na lama porque teve a oportunidade e não quis abraçar ela. E eu vou dizer para ti, um dos homens que perdeu isso. O homem que perdeu a maior oportunidade da vida, na minha concepção, no meu entendimento, se chama Judas Iscariote. Por quê, pastor? Andou com a porta e não entrou nela. Andou no caminho, andou com o caminho e viveu um atalho. Andou com a vida e escolheu a morte. Andou com o pastor e não quis ser uma ovelha. Andou com o mestre e não aprendeu nada, ou seja, não quis ser um aluno. Andou com o dono do mundo e decidiu ir morar no inferno. A decisão foi dele. Coube a ele fazer isso. Judas, vamos conhecer um pouquinho Judas, amados. Não sei se todos, né, têm conhecimento. Judas, pastor de teologia, Judas era o homem mais inteligente entre todos eles. Judas morava num palácio e cuidava das finanças do rei, me fugiu o nome agora, do rei Antipas, se não me falha a memória. Ele cuidava. Então, olha o poder que ele tinha. Olha o que ele tinha nas mãos dele. Morava no palácio, cuidava das riquezas do rei. Tudo o que ele precisava ele tinha. Sim ou não? Sim. Conforto, melhor cama, servos. Tudo que ele precisava, ele tinha. Judas, ele era hoje, trazendo para o dia de hoje, era o cara. Era aí o Ministério da Fazenda, era o cara, ele era o responsável por esse Brasilzão todo. Como Paulo Guedes foi, né, na época do Bolsonaro. Então, ele tinha isso. Ele era o cara. Então, vê como ele era inteligente, como ele era importante. Então, Judas era um homem muito inteligente. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre Judas no decorrer da caminhada. Mas Judas largou tudo para vir morar, para vir andar com Jesus. Eu vou chegar lá, por que ele veio? Porque ele entendeu, ele era estudado, era um homem inteligente. Então ele entendia que vinha alguém para que salvasse o povo dos romanos, de Roma. Se vinha alguém maior do que o rei Davi. Então ele entendeu isso. Então ele largou tudo, o palácio, para ficar com Jesus. Dormir onde que Jesus dormia.
Ficou 3 anos e meio com Jesus. Judas tomou essa decisão. Ele teve uma oportunidade. Opa, eu tenho a oportunidade de conhecer o Messias, o Mestre, esse que tanto falam, que tanto eu li. É esse mesmo? É ele mesmo. Então eu vou lá conhecer ele. Então ele teve uma oportunidade e tomou a decisão de conhecer Jesus. Ele foi até lá conhecer Jesus. Judas, a tradução do nome Judas é louvor. Olha que nome lindo. É um nome lindo, sim ou não? Louvor. Louvar a Deus, louvar a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas hoje, será que eu e você colocamos o nome de nossos filhos de Judas? Por que não? Nunca, né, pastor? De Hitler? Nunca. Lúcifer? De chamar de Lucinho? Não, né? Não rola, né, pastor? Não, acho que não é bem legal, né? Por que não Judas? Por que a gente não coloca o nome dele de Judas? O nome de nossos filhos de Judas? Porque foi um traidor, pastor. Porque traiu Jesus. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quantos Hugo traíram Jesus? Quantos Rui traíram Jesus? Quantos Cláudio traíram Jesus? E por que eu continuo colocando o nome em outras pessoas? Tem gente que gosta tanto do nome que bota o nome do filho e bota Júnior no final. Gosta tanto que bota até do neto de neto. Mas quantos nomes, Cláudio, já traíram nosso Senhor e Salvador? E isso a gente não tem consciência disso. Então é muito fácil criticar, questionar, pelos católicos aí, de pegar o Judas, malhar, o Judas, aquela coisa toda, porque Judas é traidor. Mas quantos? Quantos Cláudio traiu Jesus? Quantas vezes durante o dia eu traí Jesus? Quantas vezes? Possamos refletir sobre isso. Quantas vezes? Quantas vezes nós podemos entender isso? Ele era respeitado. E observe que ele está ao lado de Jesus durante a ceia. Sim ou não? Sim, segundo os estudos entendidos na Bíblia, pastor Hugo não deixa eu mentir aqui, ele estava, João e ele estavam ao lado de Jesus. Até se entende que ele estava à direita, porque Judas coloca a cabeça ao peito de Jesus, enfim. Então entenda que ele tem um grau importante diante de Jesus. Pedro, nervosinho, queria mais estar próximo de Jesus, ele faz gesto para João. Ou seja, João, quem é? Quem é, João? Quem é que vai trair? Quem é que vai trair, João? Ou seja, Pedro não estava ao lado de Jesus. Pastor, a teologia não. É para que você entenda que ele era importante para Jesus. Ele estava ao lado. Quem é que anda ao lado do pastor? Se não é pessoas como ele testemunhou aqui, como ele falou aqui. Tem que ser pessoas boas, pessoas íntegras, retas. Mas Jesus sabia que ele ia trair. Porque quando Jesus anuncia na ceia que alguém há de me trair, um filho, é você, eu não sou eu, Senhor, não sou eu. Ele pergunta, Senhor, sou eu? E o Senhor diz, és tu. Só que os discípulos não ouviram isso. Eles não escutaram isso. Somente Judas escutou. Mais uma oportunidade. Ele foi chamado para ser apóstolo. Jesus orou a noite inteira e Judas foi escolhido. Então observe que diante daquela multidão que seguia Jesus, Jesus orou, como foi lido aqui, a noite toda e escolheu os seus discípulos. E Judas estava na oração de Jesus. Ele orou ao Pai e o Pai o concedeu. Então vê mais uma oportunidade que Judas teve ao lado de Jesus. Mais uma oportunidade, pastor. Judas viveu 3 anos e meio com Jesus. Conviveu e não se converteu. Assim eu e você podemos estar muitos anos na igreja. Achamos que estamos convertidos, mas não passamos de um convencido. Como que eu vou saber, pastor? Quem é você hoje aqui? Quem é você amanhã na sua casa? Quem é você? Diga para si mesmo. Quem é eu na igreja? Quem é eu lá fora? Então Judas teve essa oportunidade.
e não se converteu. Ficar na garagem não faz de mim um carro. Frequentar uma igreja não faz de mim um cristão. Escutei essa frase. Achei interessante e anotei. Eu vim para a igreja, não quer dizer que eu sou cristão, pastor. Como eu falei aqui agora, muitas pessoas entram por aquela porta porque estão precisando, então é esse momento de nós abraçar ele. Quem sabe não é o obreiro? Quem sabe não é o futuro pastor da igreja? Quem sabe não é um diácono? Não sei, amados. Só sabemos que temos que abraçar, amar, assim como Deus. Muitos me perguntam lá, pastor, na casa de passagem, pastor, como é que tu, amados, agradeça a Deus, não agradeça a mim, porque se Deus não derrama amor em mim, eu não consigo te amar, amados. Agora, fique ciente que o amor que Jesus tem por ti é o mesmo que tem por mim. O que diferencia eu de você é a unção, ou eu estou buscando mais a Jesus e você, por enquanto, não está buscando a Jesus? Mas Jesus te ama da mesma forma. E vocês vão entrar no texto e vocês vão escutar o quanto Jesus amava Judas, mesmo sabendo que ia trair ele. Temos ideias de mensagem que não temos ideia das mensagens que Judas ouviu. Quantos milagres foi feito diante dos olhos de Judas? Quantos milagres, pastor? Podemos citar aqui até amanhã, não é verdade? A viúva de Naim, menino morto, ele viu. Lázaro saiu voando, pulando, não sei, ele estava enfaixado. Ele viu. Quantos milagres, quantos cegos ele viu enxergar? Quantos milagres Judas viu, amados? Olha só. Olha o que esse homem enxergou, olha o que esse homem viu. Quantos milagres? Quantos leprosos ele viu ser curado? Quantos? Mas, né? Assim também como a filha de Jairo, ele viu ela andando pela casa, sabendo que a menina estava morta já. Paralíticos andando. Diante de tudo isso, nada toca ele. Porque para ele está tudo normal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, pastor? Pode vir alguém aqui, o pastor Hugo orar, o pastor Rui orar, a igreja orar, interceder, uma pessoa que está andando de muleta, sair correndo por aqui. Mas se você não for mecanizado, então está tudo bem. É isso aí. Alguém pode infartar, tombou. A igreja glorifica, agora começa a orar, começa a interceder e a pessoa puxa o fôlego de vida e sobe. E aí, o que a gente faz? Não tinha morrido não. Porque nós estamos mecanizando isso. Nós estamos no automático, pastor. Sabe? Quando a gente dirige um carro automático, só acelera, só vai, é assim que nós estamos. Mas nós não entendemos que às vezes temos que trocar uma marcha. Às vezes devagar, às vezes não podemos dar ré, amém? Isso nunca. Mas às vezes temos que... É assim no trabalho, quando você fica muito mecânico fazendo alguma coisa, às vezes você tem que parar e pensar, peraí. Eu trabalho muito com números. Então às vezes o que eu faço, pastores? Eu pego uma calculadora e vou somar. E vou fazer vezes, para ver se realmente eu não estou ficando muito mecânico. Que às vezes pode ser. Às vezes eu estou contando algo também, né? Quando acontece o inventário na empresa, a gente faz isso também. Vai. Mas peraí, será que está certo? Vamos dar uma contagem para ver se não está fazendo errado, porque é mecanizado. Então muitas vezes a gente faz isso. Pode acontecer o que quiser. E nós não acreditamos. Assim foi Judas. Digam por vocês, vou dizer por mim também. Se eu visse Jesus fazendo esse milagre, o gadareno. Você lembra do gadareno? Não, senhor. O povo queria expulsar ele. Jesus. E o gadareno disse o quê? Deixei contigo. Olha o que tu fizeste por mim. E o povo não reconheceu. Não é verdade? Então assim somos nós. Muitas vezes viemos para a igreja, viemos para Cristo, estamos mecanizando as nossas coisas. Deus espera mais de nós. Ele sabe do nosso potencial. Jesus sabe.
Eu vou te incentivar, eu vou te empurrar, eu vou te afirmar. Mas Jesus sabe do que tu pode. Já ouviu falar que quando você está passando pela prova, o pastor diz, não, vai passar, filho. Pastor, mas está difícil, vai passar, filho. Ele está te ajudando, ele está te incentivando, porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele não sabe o teu potencial, até onde tu pode ir, mas Jesus sabe, filho. Então ele é homem de Deus e vai dizer, filho, persista que vai dar certo. Vai dar certo. Ele está te afirmando, porque ele conhece um Deus que ele vive. Ele sabe quem ele crê. Ele sabe quem está falando com ele. Ele sabe quem está no coração dele. Então ele crê que Deus pode todas as coisas. Deus quer um convite para ir com você para a sua casa. Mas ao chegar na sua casa, não perca a oportunidade que você tem de estar com ele. Ou descartar ele também. Porque, pastores, igreja, não adianta eu pegar Jesus, levar para minha casa e deixar ele de enfeite e fazer minhas coisas. De continuar vendo a minha Netflix, de continuar fazendo as minhas coisas erradas, sabe? Tipo assim, na igreja tá tudo bem. Mas lá, em casa, eu faço várias coisas que não convêm a mim. E não convém a Deus. Então, muitas vezes, a gente quer levar Jesus para casa, mas esquece que ele está lá e começa a fazer coisas erradas. Aí vem para a igreja e eu, glória a Deus, Senhor me salva, Senhor me recolhe, Senhor... Mas, não faça como Judas. Aproveite essa oportunidade. Quando você acorda, não priorize o seu celular. Amados, é fato. É fato. A gente, quando acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. E é verdade. Não é verdade? Mas a gente faz errado. Mas, pastor, o que a gente faz, pastor? A decisão é sua. De pegar o celular ou se debruçar, orar, ler uma palavra. Comece. Quando você abre os seus olhos, você agradece a Deus primeiramente ou você pega o celular de imediato? O que você faz? Quem você tem priorizado? Qual a sua decisão? A oportunidade foi lançada. Uma Bíblia, a sua voz e o celular. E você decide qual você quer pegar. Que decisão você quer tomar diante disso? Então uma decisão é sua. Judas andava de cidade em cidade, pregando o evangelho junto com Jesus, né? No caso. Mas não foi salvo. Judas largou o palácio, onde que eu li ali rapidamente, né? Do luxo, conforto e tudo aquilo que a gente tem. Que tipo de compromisso você quer com Jesus? Um compromisso fast food? Um toma lá da cá? O que você quer? Ele entregou o seu sangue precioso por mim e por você. Olha o que ele fez por mim e por você. O que eu e você tem feito para Jesus? O que nós temos feito para Jesus? Podemos se perguntar isso. O que eu fiz para Jesus? Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. E eu e você traímos Jesus pelo quê? Por quantos? Às vezes eu roubei R$1 da minha mãe. Traí Jesus por R$1. Às vezes eu traí Jesus pela uma Netflix. Às vezes eu traí Jesus pelo um futebol. Às vezes eu traí Jesus pelo um filme indecente. Então Judas traiu Jesus por 30 moedas. E eu e você estamos traindo Jesus pelo quê? Coloque a mão na consciência e se pergunte. Por quantos que eu estou traindo Jesus? Por quanto tempo? Pelo que eu estou traindo Jesus? Judas era amigo de Jesus. Judas sabia que ele era filho de Deus, mas ele não permitiu enxergar isso. Sabe as escamas dos olhos que a gente fala? Né? Ah, tira o cisco aí do seu olho aí, né? Esquece a trave que está no meu.
É assim, Judas fez a mesma coisa. Não mudou nada. Amém? Jesus lava os pés de Judas. Ceia com Jesus. Fica ao lado, mas não permite ser tocado por Jesus. Mesmo diante de tudo isso, Jesus está dizendo: você não quer mais nada comigo, mas eu não consigo deixar de te amar. Quem é hoje que se alguém te trai, te maltrata, você continua amando? Aí é difícil, hein, pastor? Sabe aquele irmãozinho nervoso, estressado na igreja, que faz aquelas coisas, e você continua amando ele? É difícil, hein, mano? Mas olha o que Jesus está ensinando pra gente, que temos que amar, né? Claro, tudo dentro do bom senso, também não podemos radicalizar, né? Mas Jesus ensina isso pra mim e pra você. Se eu fizer, não estou errado. Sabemos que tem ordem de decência, mas estamos aí. Amém? Judas está no barco, mas está torcendo para afundar. Sabe aquela história que estamos dentro do mesmo barco? Já ouviram falar? Na empresa se fala muito isso. Gente, estamos dentro do mesmo barco, vamos para cima. Só que tem um Judas que rema para trás. Está remando para trás. Tomara que feche a igreja do pastor. Tomara que a Santa Ceia dê errado. O pastor vai fazer um congresso. Tomara que o pregador não venha. Sempre tem um. Tomara que o irmãozinho lá... credo. Eu não quero... Eu corro das oportunidades, mas se o irmão vem aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu torço para que o microfone não funcione. Tem esses Judas na igreja, amados? Tem. Então, não quer dizer que está dentro do mesmo barco, estamos juntos. Porque, como a passagem de Jesus fala que quando foi grande a pesca, que estava transbordando, ele pediu ajuda para o irmãozinho do lado. Ei, vem cá, vem. Vem me ajudar. Vem me rebocar, pega peixe aqui também. Então, às vezes, quem está do lado também é o teu amigo. Às vezes, pastores, não estão lado a lado. Às vezes, não estão do lado a lado como deveria ser. Mas quando você precisar, ele vai estar ao teu lado. Quando você disser, ei, amado, me ajuda aqui, ele vai estar contigo. Quando você precisar, ele vai estar ao seu lado. E às vezes o Judas que está ali dentro remando para trás. Isso tem. Isso vai existir. Infelizmente. Mas vai existir. Amém? Após cantar o hino, Jesus foi para o Getsemane. Enfim, daí o pastor aí corrige aí, que o pastor é o nosso mentor aí, né? Ele ora, sangra, né? Como todos nós conhecemos aqui a palavra, né? Sabemos o caminho. Judas chega para trair, beija ele no rosto. E Jesus diz para ele, olha a cena. Vocês sabem, vocês são conhecedores da palavra, Jesus faz a ceia e vai para o Getsemane. Chegando no Getsemane, ele ora, tem aquele processo, deixa os discípulos aqui, depois vai ali, depois ora, estão dormindo, aquele processo, depois vamos que o traidor já chegou, chega lá, Judas vem e dá um beijo nele. É verdade? Jesus está cheio de sangue. Ele teve uma hematidose, hoje pela ciência se diz isso, que saiu sangue pelos poros. Então ele está cheio de sangue. Judas vem e dá um beijo nele. E o que Jesus diz para ele? Seu traidor, tu me traíste. Não é assim que Jesus fala? Não é assim, não? 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 O que Jesus fala para ele? Amigo. Ei! Ei! Beijou Jesus, traiu Jesus e Jesus diz, amigo. Se alguém te trai, qual é o nosso pensamento? Qual é o nosso comportamento diante de tudo isso? É isso que você pensou. Porque somos falhos, somos humanos. Mas Jesus me ensina, eu e você, que temos que amá-lo. Se ele é Amigo, ele vai ser amigo. Judas perde a maior oportunidade da vida dele. Qual é?
Porque quando ele entra em crise, vocês lembram que ele entregou Jesus por 30 moedas de pratas? Sim. Ele traz Jesus no Getsemane. Jesus é levado preso. E ele entra em crise. Quando ele vê Jesus sofrendo, né, naquela situação, vai para a casa de Caifás, de Anás, e é levado para o governador, e aquela coisa que todos nós já conhecemos a palavra do Senhor. Eu quero terminar rapidamente aqui sobre isso. Então, o que acontece diante disso? Judas fica com a mente perturbada. Ele pensa, olha o que eu fui fazer. Olha o que eu fiz. Ele entra em crise diante de tudo isso. Sim ou não? E o que acontece com ele quando ele entra em crise? Ele corre para a casa de quem? Para a casa de quem? De Jesus. Ele correu para a casa de Jesus. Não, Jesus estava na cruz. Então ele correu para a cruz. Não. Quando ele entra em crise, ele vai para onde? Para o sacerdote. Trair sangue inocente. Por que ele... Gente, presta atenção comigo. Ele andou 3 anos e meio com Jesus. Viu os milagres. Paralítico que desceu. Ele falou, os teus pecados estão... Ele viu. Por que ele não foi à cruz e pedisse, mestre, Jesus, Senhor, né? Enfim, nós vamos entrar em teologia aqui. Por que ele não pediu? Me perdoa. Porque quando eu e você estamos em crise, procuramos o irmãozinho da rua. Porque quando estamos em crise no nosso casamento, nós procuramos o vizinho do lado. Ô vizinho, vem aqui pedir um conselho para ti aí, porque é o seguinte, lá em casa o negócio fechou, o barraco não dá mais, e eu quero saber o que tu vai me aconselhar aí. Quando um casal se separa, em crise, em briga, um vai para o lado pedir conselho, outro pro outro, o que é? Separa mesmo, ela não te merece. Não é verdade, pastores? Vocês que aconselharam muitos casais, o que mais a gente ouve é isso. Ei, separa. Ele não te merece, já chega. Tu fica se humilhando para ele. Ele não te merece. Para que estás com ele? Não sei o que estás fazendo com ele. E assim, quando nós entramos em crise, esquecemos que nós temos que pedir ajuda. Jesus Cristo é infalível. Jesus Cristo vai ser sempre o nosso caminho, sempre a nossa direção. Mas eu entendo, igreja, que o Senhor também deixou pastores nesse mundo. Assim como Ele deixou os médicos para cuidar de mim, de você, porque Ele é um Deus do impossível, não do possível. Então, quando chega o impossível, Ele entra em ação. Não é verdade? Eu vou contar rapidamente. A minha tia trocou 6 veias do coração. Diabética, pressão alta, cheia de problema. 44 anos. Os médicos, 6 médicos, em cima dela, 6 médicos fazendo o caso dela, falou, ó, 6 médicos assinaram o laudo dela que ela está morta. Ela não existe mais. Só manda a família vir se despedir dela, que já era. Acabou para ela, não tem... O que nós tínhamos que fazer, fizemos. Como é que chama? Catéter? Catéter. Enfim, trocaram, abriram ela toda, fizeram tudo o que tinha que fazer, tiraram, botaram ponto, enfim, tudo o que tinha que fazer. Só para resumir aqui rapidamente. Vem, manda, os 6 médicos falaram com ele, manda a família vir e se despedir. Alguns foram, começaram e tal. E eu lembro de uma situação quando ele mandava no grupo, eu cheguei a chorar nesse momento. É minha tia. Me criei junto com ela. Eu tenho 43 anos, ela tem 44. Então, estamos bem próximos de idade. Brincávamos juntos. E um dos momentos, eu lembrei dessa passagem. E falei que Deus deixou a inteligência para os médicos, para cuidar de mim, de você. Mas quando for impossível, é Ele que vai agir. E quando 6 médicos assinaram que ela não existiria mais, que estava só esperando a família visitar e ela morrer, eu falei, eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, eu sei que agora é contigo. Conversei com Deus, abri meu coração e hoje ela está em casa. Só me salva. Então, amados, como que eu não posso crer num Deus que faz isso? Como que eu não vou crer? O casamento está falido? Busque ajuda, mas vai buscar ajuda para quem
Tem discernimento, que é teus pastores, teus líderes. Busque ajuda. Ah, eu não quero que o meu pastor saiba, mas o vizinho sabe, o outro sabe, no trabalho sabe. E aí? Então, quando entrar em crise, não faça como Judas, que se perdeu e foi aos pés do sumo sacerdote. Na época era o Caifás. E o que Caifás diz para ele? Ei, não tenho parte contigo, ó. Pega, ó. Não quero conversa. É assim que Satanás faz na minha vida e na sua vida. Ei, quando a gente vem para os caminhos de Satanás, a gente está no mundo, é assim que ele faz. Dá tudo aqui, ó. Quando o bicho pega, se a gente pode dizer, pastor, né, no mundo, falando assim, quando o bicho pega, ele diz, ó, te vira agora. Sai fora. E você sabe. Né? Não sei se todos já foram do mundo, ou né, se alguns foram só cristãos também, mas quando a gente era do mundo era assim. Quando dava crise, meu tio, como eu falei, que era num centro de Umbanda, quando ele começou a sofrer, ter muitas complicações de saúde, foram procurar minha tia. Falou, poxa, cadê os santos que estavam ao redor dele aí? Cadê os santos que guardava ele? Cadê os santos que não sei o que ele era pai de santo, né? Ela falou, não, quando acontece essas coisas, a gente se afasta até dele. Pena que a gente não conhecia esse Jesus maravilhoso que a gente conhece hoje, né? Então são as decisões que a gente toma na nossa vida. Então quando entrar em crise, busque alguém que vai poder lhe ajudar. Amém, igreja? Amém. Pastor, eu posso pegar só até mais meia-noite, né? Até meia-noite só, né? Jesus amado, pastor. Judas perdeu a maior oportunidade da sua vida, porque ao invés de se arrepender, ele teve remorso. O que é remorso, pastor? É quando você sente dor do que você fez. E o arrependimento é quando você sente a dor e muda a direção. Hoje todos são cristãos. Um dia se arrependemos e viemos para o caminho do Senhor. É assim que nós temos que fazer. Mas Judas, na crise, no remorso, não conseguiu ir até Cristo. O que Judas fez? Foi se enforcar. Como vocês conhecem a palavra. Não aguentou a pressão, como se diz. Não conseguiu abrir os olhos e enxergar quem podia ajudar ele verdadeiramente. E ele foi se enforcar. Judas fez isso. E Judas foi se enforcar, conhecendo o dono do céu, preferiu morar em outro lugar. Ele sabia quem era Jesus. Conviveu com Jesus. Mas não quis ir para o céu com Jesus. Que Jesus falava, ministrava, pregava. Ele viu maravilhas, a multiplicação dos pães. E por aí nós vamos. Quantas vezes já ouvimos Jesus falar, está cansado, ansioso, agoniado, estressado, cansado dessa vida pequena, dessa vida medíocre que vivemos, cansado de pegar, cansado de cair. Jesus diz, vem até mim, deixa Jesus levar para você o seu fardo que é tão pesado. Quantas vezes? Está na Bíblia. Vocês conhecem, são conhecedores da palavra. Jesus diz ainda, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Jesus está na cruz, diante de duas pessoas, dois ladrões. Um da direita, um da esquerda. Um fala para ele, se tu realmente é que tu falas aí, por que não desce daí, te salva e salve a nós também? Enfim, zomba de Jesus. O outro olha, cala a tua boca. Esse homem inocente. Nós erramos, nós pecamos, nós merecemos estar aqui e ser mortos pelos nossos pecados. Um é orgulhoso, o outro se arrependeu. E o que Jesus faz? Quando um afronta, Jesus fica quieto. E quando ele olha para a cruz, tem uma placa aí dito que tu é rei dos reis, que tu tens o reino. Estás todo desfigurado. Mas se tu é o rei, quando chega lá, lembre-te de mim. E o que ele faz?
O que Jesus fala para ele? Um afrontou Jesus, e aqui serve uma lição para mim e para você, muitas vezes, ó. E quando o outro que diz para ele, quando chegar no teu reino, lembre-se de mim, que ele diz, hoje mesmo estarás comigo. Que decisão você tomou? O da esquerda ou da direita? O que se arrependeu ou o que não se arrependeu? O que você decide nessa noite? O que você quer decidir nessa noite? O que você tem feito? Qual oportunidade você tem perdido? O que você tem feito para Jesus? Para me terminar, eu quero ler algo para você. Não, eu vou terminar com um testemunho. Esse testemunho, ele está na internet. Eu escutei ele há muitos anos atrás. E hoje, eu estudando a palavra do Senhor, ele me veio à memória. Eu fui buscar esse testemunho. Eu gostaria de refletir com vocês também. Mas antes, eu quero dizer para vocês, uma decisão que você toma na sua vida anula todas as decisões erradas que você tomou até aqui. Pastor, não entendi. Eles erraram, pecaram, os ladrões. Erraram, pecaram, fizeram um monte de coisa errada. Mas quando chegaram na cruz, se arrependeu. Então, ou seja, quando há um arrependimento genuíno, anula-se todo o teu passado. Então, se arrependa rapidamente. Agora, para o testemunho, para me encerrar. Chegou uma menina desesperada, aproximadamente 11 anos de idade. Ela chega numa farmácia desesperada e começa a bater na porta. Aquela porta de alumínio, né? Enfim, começa a bater. E o farmacêutico sai da sua cama, olha lá embaixo, que era embaixo, olha uma menina desesperada, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ele desce correndo, desesperado. O que eu posso? Aí ele com o papelzinho na mão, a receita médica. Eu preciso dar esse remédio para minha mãe, se não tomar esse remédio, ela vai morrer. Então ele, meu Deus do céu, então pega a receita, olha o remédio, já sabia de cor e salteado que era a única farmácia naquela região. Ele abre a porta pela metade, passa por baixo, não acende a luz, porque como ele já sabia, estava ali há muitos anos, sabia onde estavam todos os remédios. Ele pega o remédio, entrega para a menina pega da mão dele e sai disparada. Quando ele chega, que ele sai da farmácia, que ele olha, ela faz a curva. E ele sobe, deita na cama e começa a ficar nervoso com a sua esposa. Começa a reclamar, a murmurar, começa a falar mal, eu não aguento mais. Eu sou a única farmácia dessa cidade. Esse povo é assim mesmo. Vem aqui, pega, não paga, tem que marcar. Como que funciona? E ele começa a ficar estressado e nervoso. E a sua esposa, calma. Se tranquilize. Fique calmo. Ela não estava quase morrendo. Então você vai salvar ela. E a esposa vai acalmando. Que é o papel da esposa também quando nós estamos nervosos. E de repente ele se acalmou. Ele se acalmou. E de repente, bruscamente, ele se levanta desesperado e cai de joelho. A mulher se desesperou, falou, o que aconteceu? Ele falou, tu não acredita que aconteceu? Ela, o que foi? Eu entreguei o remédio errado para a menina. Hoje, eu troquei todos os remédios de lugares. E no meu automático, eu fui, peguei o remédio e entreguei para ela no escuro. E se ela beber esse remédio, ela morre na mesma hora. E ele se desesperando, ele grita, Deus, eu sei que tu não existe. Eu fui ensinado que tu não existe. Mas o que eu estou fazendo de joelho? Vai que tu existe. Vai que tu és um Deus da segunda chance. Me dá mais uma oportunidade que eu vou decidir fazer certo. E o testemunho se alonga. Mas eu quero cortar ele. Quando ele está orando, falando, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz, se arrependendo. Diante que ele está de joelho, a porta, pum, pum, pum,
Pum. Ele se levanta rapidamente. Corre lá embaixo. Ou melhor, olha lá embaixo. Quem era? A menina de 11 anos. Desesperada. Ele desce correndo. Chega na menina. E fala para ela: pare de chorar, menina. Fale rápido o que aconteceu. E a menina soluçando e chorando e desesperada. Não consegue falar. Ele entra em desespero mais ainda. Ele acalma a menina. Conseguiu acalmar a menina. E ele fala o que aconteceu. Sua mãe morreu. Ela assim: Senhor, me perdoe. Ele: te perdoe por quê, filha? Perdoe por quê? O que aconteceu? É que eu saí tão desesperada com o remédio na mão. Corri tanto, porque eu queria ver o bem da minha mãe. Se eu não desse o remédio para ela, ela ia morrer. Eu corri tanto, que eu tropecei numa pedra. E o remédio caiu e quebrou. Esse homem cai de joelho e começa a louvar e agradecer a Deus. Dizer: Senhor, Tu és um Deus de uma segunda oportunidade. Então, amados, para mim e para você, as oportunidades estão aí. Decida você o que você quer para a sua vida. Se você quer mais uma oportunidade, Deus vai te dar. Amém, igreja? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a nossa vida e que possamos pegar essa oportunidade, abraçá-la e tomar a decisão correta. Amém, pastor Hugo? Amém. Glória a Deus, Pai. Desculpa aí, pastor. Desculpa aí.